Vamos entrar na palavra. Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 14, capítulo 4. Versículo 14. Achou? Quem achou? Levanta a mão. Hebreus 4,14 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, nós precisamos da tua ajuda para que essa palavra seja ministrada, para que essa palavra seja ministrada no fluir do teu Espírito, para que essa palavra seja ministrada de maneira que nos toque por dentro e promova as mudanças necessárias que o nosso ser precisa. Por isso, nesta hora, Pai, eu me entrego completamente nas tuas mãos, 100% nas tuas mãos. A minha vida está entregue. E a minha vida está entregue nessa hora de ministrar esta palavra, Senhor. Que a tua graça venha sobre mim, a tua revelação venha sobre mim, o fluir do teu Espírito seja liberado sobre mim. Que seja lábios proféticos nesta hora, uma mente conectada com o céu. Que eu não fale aquilo que vem de mim, mas eu fale aquilo que vem do teu Espírito. Da mesma maneira, Senhor, a igreja esteja com a mente neste lugar. Todo tipo de preocupação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Os corações estejam inteiros e entregues para receber a tua palavra, Senhor. Todo tipo de resistência caia por terra agora em nome de Jesus. E todo valente que se levanta contra esta palavra, nós o repreendemos em nome de Jesus. E nós já podemos te dar um muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes que compartilhamos a tua palavra, Senhor, recebemos mais de ti. E toda vez que recebemos mais de ti, saímos mais fortificados, Senhor. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém? A palavra nesse texto de Hebreus fala que existe um trono, né? Quando ele diz: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A palavra diz que existe um trono, né? No último versículo, que nós temos que chegar confiadamente. Ou seja, nós podemos chegar confiadamente a partir do momento que Jesus pagou o preço, né? Pagou o preço de sangue, e esse acesso foi liberado, né? Você sabe que o acesso a Deus não era um acesso liberado, porque o homem não poderia chegar até a Deus. Por isso a necessidade, porque no pecado de Adão o homem se afasta de Deus, e era necessário que viesse o Redentor, era necessário aquele que refizesse o caminho, e o caminho foi refeito através do sangue de Jesus. O livro de Hebreus fala de uma história pós-cruz, né? Então podemos chegar confiadamente ao trono da graça, porque o sangue já tinha sido vertido na cruz do Calvário, o caminho já tinha sido feito, nós poderemos chegar ao trono da graça, confiadamente ao trono da graça, através do sangue, né? E nesse trono, a graça, misericórdia e socorro. Fala comigo: graça, misericórdia e socorro, né? Para aqueles que chegam confiadamente no trono da graça, Deus promete graça, misericórdia e socorro.
O texto diz, há 2 versículos na frente, que eu li também, diz que nós não temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, e esse sumo sacerdote é Jesus. Depois que ele paga o preço de sangue aqui na terra, ele fica 40 dias aparecendo aos discípulos, depois ele penetra aos céus e toma o seu lugar à direita do Pai. Mas a Bíblia diz que esse sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, ele foi tentado em mesmas coisas que nós fomos tentados. Ele passou por todas as angústias que nós também passamos. Ou seja, ele conhece com riqueza de detalhes as angústias desta terra, mas só que ele passou sem pecado. Então ele ganha o direito de sentar à direita do Pai e fazer parte desse tribunal, né? Onde existe graça, onde existe socorro e onde existe misericórdia. Ele passa a estar nesse tribunal. Primeiro eu quero te dizer que o tribunal no qual nós estamos falando é um tribunal onde o sumo sacerdote, onde nós levamos as nossas causas. Quem tem causas hoje para levar no tribunal de Cristo? Onde nós levamos nossa causa. O sumo sacerdote desse tribunal é aquele que conhece as nossas aflições, né? Quando você vai contar um problema, quando você precisa de um favor de alguém, é muito bom quando esse alguém já passou algo parecido contigo, com o que você passou, porque ele sentiu na pele aquilo que ele pode até ter agido diferente de você, mas ele sentiu na pele aquilo que você sentiu e ele sabe como é difícil resistir, como foi trabalhoso desistir, ou como foi dolorido passar por aquilo ali, né? Então talvez ele compadeça da tua situação, porque ele sabe como é dolorido aquilo ali. Então a Bíblia diz nesse texto, nesses 3 versículos que eu li, que o nosso sumo sacerdote passou por tudo que nós passamos aqui na terra. Então tudo que você apresenta ao Senhor, Ele sabe com riqueza de detalhes o tamanho da sua dor. Às vezes a gente imagina que Deus não sabe a nossa dor, porque Ele sempre foi Deus. E Ele é tão tremendo, que para conhecer a dor do homem, Deus tinha todas as estratégias, Ele podia fazer qualquer coisa. Ele não tem sabedoria, Ele é a sabedoria, né? Deus sempre existiu, Deus não teve início, Deus sempre existiu. Deus podia fazer todas as coisas, mas Deus resolveu enviar Jesus, né? Para que quando a gente chegue até Ele, saber que Ele conhece as nossas dores. Jesus sabe essa dor que está machucando o teu interior na hora, Jesus conhece 100% essa dor, né? Então, por isso que a Bíblia diz que nesse tribunal existe graça, existe socorro, existe misericórdia. Então, glória a Deus por isso. Cara, nós vamos a tribunais, homens vão a tribunais, imaginando que talvez ali exista uma absolvição, ali exista um socorro, mas ali pode existir uma destruição, ali pode existir uma catástrofe. A Bíblia diz que nesse tribunal você só precisa chegar até ele. Você está acompanhando isso? Deus vai te abençoar nessa noite nas tuas causas. Você está acompanhando isso? Deus está falando que no tribunal você não precisa se preocupar, você só precisa chegar ao tribunal. Porque a Bíblia não diz que nesse tribunal, nesse não, vai ter um dia que tudo será julgado, né? Crentes, não crentes, aí é um outro tribunal. Mas a Bíblia diz que nesse tribunal, basta eu chegar. Porque a Bíblia diz que tem destruição nesse tribunal, sim ou não? Diz que tem doença nesse tribunal, sim ou não? Sim ou não? Diz que tem quebradeira nesse tribunal, sim ou não? Mas tem socorro, graça e misericórdia. Então, se você precisa de socorro, vamos ao tribunal. Se você precisa de misericórdia, vamos ao tribunal. Se você precisa de graça, vamos ao tribunal. E se você precisa de socorro, graça e misericórdia, vamos nesse tribunal em nome de Jesus. Mas é necessário chegar ao tribunal, né? A Bíblia diz, cheguemos confiadamente ao tribunal, né? E nesse tribunal a graça, socorro e misericórdia, ou seja, é chegar a esse tribunal. Então eu preciso entender aqui na terra, só que esse tribunal,
ele foi um tribunal estabelecido quando esse texto foi estabelecido, já contando com a cruz que já tinha existido, né? Como eu já falei para vocês, o sangue já tinha sido derramado, o acesso a esse tribunal já tinha acontecido, né? Então, é assim que o autor de Hebreus, ele fala da maneira que a gente deve chegar ao tribunal. Mas, aqui na terra, Jesus deu um spoiler desse tribunal, Jesus deu uma amostra desse tribunal. Ele ainda existia como um homem aqui na terra. Vai abrindo a tua Bíblia em João capítulo 8. Jesus ainda existia como um homem aqui na terra, né? A cruz ainda não tinha acontecido, ele ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas um dia se estabeleceu um tribunal, né? Então estamos aqui na terra, às vezes se estabelecem tribunais aqui na terra, mas eu quero dizer para você, se você está em Cristo, tem alguém em Cristo aí? Dá uma glória a Deus se tem alguém em Cristo, né? Se você está em Cristo, eu vou te dizer que independente das circunstâncias, se o teu coração estiver em Cristo, o tribunal que você participa é um tribunal que verdadeiramente ele continua, né? Embora estejamos na terra ainda, ele continua tendo graça, favor, misericórdia, socorro. Abriu tua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistisses na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? A ideia das pessoas que levaram essa mulher, eles estabeleceram um tribunal aqui na terra. A ideia dessas pessoas era fazer Jesus também réu nesse tribunal, né? Era fazer Jesus, porque qualquer resposta de Jesus, talvez diferente da que ele tinha dado, tornaria ele réu. Se ele falasse assim: não, libera essa mulher, esse homem ele é contra a lei de Moisés, então ele é contra os princípios judeus. Se ele falasse, né, libera essa mulher, né, se ele falasse libera essa mulher, ele seria contra a lei de Moisés. Se ele falasse apedreja essa mulher, esse homem não é o amor que ele anda pregando por aí, porque alguém que ama, no nível que ele diz que ama, não manda apedrejar ninguém. Então a intenção daqueles acusadores que levavam aquela mulher, aqueles escribas e fariseus, aquela circunstância que levaram aquela mulher ali, era além de acabar de massacrar aquela mulher, também estabelecer que Jesus fosse entre aspas, uma espécie de réu naquela questão, baseando-se na resposta dele, né?
Eu quero te dizer que essa mulher foi para aquele tribunal, né? Aquele tribunal se estabelece por causa desta mulher. E esse tribunal às vezes se estabelece aqui na terra. As circunstâncias estabelecem esse tribunal aqui na terra. Mas, em primeiro lugar, as circunstâncias levaram essa mulher até Jesus. Faz uma análise profunda da tua vida. Eu faço uma análise profunda da minha vida. Aonde eu estou resolvendo as minhas coisas? Para que tribunal eu estou me permitindo que as circunstâncias me levem, né? Para onde as circunstâncias estão te levando? Essa mulher, as circunstâncias reais da vida dela. Porque não teve nenhum momento alguém que dissesse, não, ela não fez isso, ela não fez aquilo. Então aquela eram circunstâncias reais. Circunstâncias reais que geraram para ela uma angústia que também era real. Mas essas circunstâncias levaram ela para um tribunal. Mas o que os acusadores não sabiam, que nesse tribunal existia alguém que pode perdoar todas as coisas, pode resolver todas as coisas. Talvez você esteja aqui com causas que estão incomodando o teu coração. Talvez causas, porque nesses homens aqui, a causa podia ser, aquilo podia ter acontecido, mas existia uma baita de uma injustiça no meio desses homens. Os escribas e fariseus eram pessoas que, embora conhecessem muito a Bíblia, eles eram conhecedores da letra, mas eles não eram praticantes. E talvez a injustiça que houvesse ali não era nem o pecado da mulher, é que eles não tinham condição de acusar ninguém, porque ninguém tem condição de acusar ninguém. Então ali tinha justos e injustos, provavelmente só injustos daquela situação. E o que o Espírito quer comigo e contigo nesta noite é fazermos entender aonde nós permitimos que as circunstâncias estão nos levando. Porque embora as circunstâncias dessa terra nós vivemos há 2 anos, por conta dessa pandemia que atingiu o mundo, né? Nós vivemos sobressaltados, né? E abaixa o número de casos, e aumenta o número de casos, e vem uma variante, vai outra variante. As causas estão aí, aonde essas causas estão nos levando. As crises estão aí, né? A crise financeira, o desemprego está batendo a porta. As pessoas que têm negócio não estão conseguindo lidar com os seus negócios. As crises emocionais estão aí. Hoje nós temos que lidar com crises emocionais. A primeira palavra que eu preguei no tempo da pandemia, a primeira palavra, depois que se proibiu que as igrejas tivessem culto presencial, que nós pregávamos na live, foi que se não tivéssemos Cristo, se não estivéssemos indo nessas dificuldades a Cristo, não preguei nesse texto, daqui a pouco nós viveríamos uma pandemia emocional. Pessoas que ficariam expostas há muito tempo a um nível de angústia e apreensão, que isso de uma forma ou de outra iriam machucar as suas emoções. Então nós temos aí todas as crises, muitas crises emocionais. Além de todas as dificuldades que já temos, ainda temos que nos preocupar com essa contaminação, aonde todo dia vemos notícias que vão nos preocupando mais e mais. Ou seja, todas as nossas coisas precisam ser resolvidas e elas nos empurram para um tribunal. Eu só te falo o seguinte: o tribunal que o Senhor hoje está recebendo as nossas causas tem um nome, é o Tribunal do Alívio. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. É um Tribunal do Alívio. O Senhor quer nos receber hoje no Tribunal do Alívio, porque só o Tribunal do Alívio tem graça, socorro e misericórdia. Essa mulher, quando vai para o tribunal, né, ela vai com todas as condições contrárias que ela podia ter. Ela tinha um batalhão de gente, adultos, velhos e novos, assim diz a Bíblia, que depois foi saindo os mais novos, e depois os mais velhos, depois os mais novos.
ela tinha uma lei contra ela, a lei de Moisés estava instituída, ela tinha uma lei contra ela. Presta atenção, a grande motivador de pregarmos a Bíblia é de trazermos a Bíblia, de trazermos as coisas da Bíblia para a nossa vida. Eu estou dizendo que aquela mulher teve várias coisas contrárias. Se você enfrenta situações que elas têm, se você enfrenta um diagnóstico que ele é contrário a você, se você enfrenta qualquer tipo de embaraço que ele é contrário a você, se você enfrenta uma dificuldade que ela é contrária a você, o Senhor hoje te traz essa realidade espiritual. E nessa igreja é estabelecido um tribunal, onde todos os acusadores, os escribas e fariseus e todos os demônios vão cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor te oferece nesse tribunal graça, socorro e misericórdia. Dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Então a Bíblia é para ser pregada e ela é para ser trazida nos dias de hoje. Essa mulher tinha tudo ao contrário dela, tudo que poderia machucar o coração dela. Qual é a solução que essa mulher poderia estar vendo ali? Talvez nenhuma solução, porque ela sabia que aquele povo era fraco em misericórdia, e o único que tinha misericórdia ela não conhecia, que era Jesus, né? Todos os que estavam levando não tinham misericórdia, e o único que tinha misericórdia ela não conhecia, então ela não sabia que esse homem ia confrontar todos aqueles. Aquela mulher, ela tinha uma aflição antecipada, né? Ela tinha uma aflição antecipada no seu físico, porque a lei de Moisés dizia que o flagrante adultério era apedrejamento. Então aquela mulher tinha uma expectativa, que no seu físico ela seria apedrejada até a morte, né? Ela seria apedrejada tantas vezes quantos fossem necessários, até que a morte se estabelecesse, até que o coração dela parasse de bater. E eles faziam isso sem peso nenhum, e faziam isso na frente de todo mundo. Essa era a lei. E aí eu te pergunto nesta noite, que nós estamos chegando a um tribunal de alívio. Tem alguma coisa que ameaça o teu físico nesta noite? Tem um diagnóstico que ameaça o teu físico? Tem um diagnóstico que ameaça o físico da tua família? Tem alguma coisa? Eu te digo, em nome de Jesus, chegue confiadamente ao trono da graça, e o Senhor está te dando. Feche os teus olhos e levante as duas mãos, e deixa essa pergunta ser resolvida pelo teu coração. Tem alguém ao teu redor que está tendo uma ameaça no seu físico? Porque uma enfermidade é uma ameaça. A enfermidade está dizendo assim: eu vou te matar. A enfermidade está dizendo assim: eu vou tirar a tua qualidade de vida. A enfermidade está dizendo assim: eu vou te deixar triste. Se existe alguma ameaça, preste atenção só numa coisa, pelo amor de Deus, né? Essa ameaça não pode te levar para o tribunal do desespero. Essa ameaça não pode te levar para o tribunal dos homens. Porque o tribunal dos homens pode até ter um pedaço de misericórdia em alguns momentos, mas eles têm destruição, ele tem derrota. O tribunal do desespero tem loucura, tem desistência. Não deixe te levar pelos tribunais das religiões falsas, porque eu sou um exemplo de que meus problemas muitas vezes eu já levei. Presta atenção, olha para mim por favor. Eu vou continuar profetizando sobre a tua vida. No ano de 95, eu e a Ana Cristina tivemos um problema muitíssimo importante. E nós não tínhamos Cristo. E nós tínhamos uma causa para levar. E nós não tínhamos nossa rede de amigos, não tinha ninguém que era crente. Mas nós tínhamos um problema, eu e ela, muito forte para resolver. Então, quando você tem um problema, você tem que buscar resolver. E nós fomos buscar em todas as religiões, ou em todas não, em algumas religiões, que a nossa rede de contato fazia parte dessas religiões. E íamos em religiões
que não tinha Cristo. Nós não tínhamos Cristo, nós não éramos de família cristã, éramos de família completamente e fomos buscar esse alívio, esse socorro e essa misericórdia. Nós fomos buscar uma vez em centro de macumba, porque nós precisávamos nos livrar daquele problema. O homem, quando vai num lugar desse, ele não vai porque ele quer se envolver com as trevas. Tem muitos poucos que querem, mas eles querem resolver o seu problema. Mas eles não sabem aonde resolver o problema. E nós fomos ali e foi uma catástrofe, né? Não melhorou nada, piorou tudo, nós ainda sentimos sujos. E depois fomos a outros lugares, o problema só crescia, porque nós fomos a tribunais errados. Um dia um amigo falou assim: vamos na minha igreja, né? Ele congregava na igreja, ali na 25 de agosto, vamos na igreja, e eu não tinha a menor afeição por igreja, menor afeição. Eu tinha minhas práticas do mundo, eu gostava de tomar a minha bebida, eu gostava de curtir do meu jeito, eu gostava de ter uma vida, né, você sabe, uma vida do homem sem Deus. Então a igreja para mim não resolvia, não batia no meu coração. Mas foi a hora que eu permiti que as circunstâncias me levassem para o tribunal certo. E ali eu fui com aquela igreja com a mesma causa que eu tinha ido nos outros tribunais. Só que ali eu encontrei o tribunal que tinha graça, tinha socorro e tinha misericórdia, né? E ali eu fui naquele tribunal, porque não importa, Jesus não está preocupado. Ah, lá vem o Zé Carlos e a Ana Cristina, aqueles dois ali são dois muquiranas. Eles estão vindo aqui porque eles já foram tudo qualquer lugar. Deus não importa com isso não, gente. Deus diz: vinde a mim como estás. E a gente foi para isso mesmo. A gente não foi assim: queremos Jesus, uau, vamos adorar. Não, nós queremos resolver o nosso problema, era isso que nós queríamos, né? Mas nós fomos ao tribunal certo, e ali ele nos recebeu. E ali eu lembro que no primeiro culto que nós fomos, era uma quarta-feira, não era nem o pastor da igreja que estava pregando, e o cara começou a pregar, e o meu coração começou a pegar fogo, um negócio diferente. Eu falei: gente, o que está acontecendo comigo? Acontecendo um negócio diferente comigo. E olha que eu já tinha andado no meio de uma macumba braba aí, hein? Falei: que negócio é esse? Eu estou quietinho aqui e o meu coração está pegando fogo. Eu levantava, olhava para as pessoas para ver se estava acontecendo a mesma coisa, e o cara pregando e a minha mente funcionando, e eu brigando com a minha mente. Daqui a pouco o cara manda todo mundo fechar os olhos, e o cara fala assim: e você aí você quer aceitar Jesus? Eu falei: cara, eu queria, eu pensando comigo, eu queria aceitar Jesus, mas essa hora é um grande conflito dentro do seu interior. Você não pensa o que você vai ter, você pensa o que você vai supostamente perder. E eu falei: cara, eu vou perder muita coisa se eu aceitar Jesus, eu vou perder as minhas noitadas, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder não sei o quê. E eu estava perdendo tudo e não estava percebendo isso. Mas o meu coração está pegando fogo, gente. Levanta aqui a mão aqui, quem já teve o coração pegando fogo. É irresistível. Meu coração pegava fogo, né? E eu e a Ana Cristina, nós éramos um casal que brigava muito. Nós brigávamos muito, de manhã, de tarde, de noite. Eu era muito confuseiro, gente. Eu era muito confuseiro. Fala assim: Deus, tenha misericórdia desse pastor, né? Mas isso já passou, tá? Eu era muito confuseiro, né? E ela era uma confuseira mediana, né? Aí olha só, na última coisa que o inferno tentou, o inferno falou assim: se tu levantar a mão, tu vai arrumar uma confusão em casa. Por causa, eu falei: Deus, eu queria, aí eu tentando convencer Deus, eu queria levantar a mão, mas essa mulher que está aqui do meu lado, se eu levantar a mão, ela vai arrumar uma confusão que o senhor não imagina, o senhor não conhece ela direito, né? E daqui a pouco eu estou lá, falei: eu vou levantar a mão, não vai ter jeito não. Em casa a gente sai na pancada, a gente não brigava fisicamente não, era só discussão verbal. Eu abomino até hoje, né? Hoje eu abomino até a discussão verbal, mas um homem tocar numa mulher eu não consigo ver nem na televisão.
Eu falei, Deus, eu vou levantar a mão, mas o Senhor sabe que eu vou arrumar um problema em casa, né? Quando eu levantei a mão, abri os olhos, ela já estava em pé, assim, com as duas mãos para o alto. Eu falei, Deus, por que você não me falou isso antes? Aquela causa que eu levei para esse tribunal, passou 3 meses, fala comigo, 3 meses. Ela estava completamente resolvida para a glória e graça do Deus Todo-Poderoso. Porque eu levei a minha causa no tribunal certo. Agora eu quero profetizar sobre a sua saúde e saúde da sua família. Fecha teus olhos. Deus não importa se tem alguém aqui. Deus importa até se você vai ficar assim o resto da vida. Mas se você está hoje aqui para resolver uma aflição, né? Deus não importa não. Deus importa só que depois que você resolver a aflição, você abandone Ele. Mas se você vai resolver uma aflição, se a enfermidade está ameaçando o teu físico, está te ameaçando de morte, está te ameaçando de tirar a tua qualidade de vida, está te ameaçando disso, está te ameaçando daquilo. Eu quero te dizer agora, que o Senhor recebe isso no tribunal dele. No tribunal do Senhor, quem manda é Ele. Olha como é que é o tribunal de Deus. O juiz é o Deus Pai, e o advogado é o Senhor Jesus. Vê se tem como você perder. E na hora que aquela mulher foi ao tribunal, Jesus perguntou, cadê os teus acusadores? Ou seja, cadê aqueles que poderiam te machucar o físico? Cadê aqueles que poderiam te jogar pedra e machucar o físico? Ela falou, cadê teus acusadores? Os acusadores não tinham mais, e eu profetizo sobre a tua vida, que o que te acusa, que te oprime, que aquilo que te ameaça nessa hora, no teu físico e no físico da tua família, as pedras que te ameaçam no físico da tua família, o diagnóstico contrário, pessoas acamadas, pessoas contaminadas, diagnóstico contrário, doença que está tirando a tua paz, doença crônica. Presta atenção, você que tem doença crônica, que tem te ameaçado ao longo do tempo, eu quero te dizer uma coisa agora em nome de Jesus. Essas pedras que a doença ia te atacar, elas todas caíram por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro você livre de toda, você e tua casa livre de todas as enfermidades, em nome de Jesus. Você recebe isso? Presta atenção. Presta atenção. Eu conheço, né? Não despreze momentos em que Deus resolve agir. Eu conheço um caso de um pastor, hoje ele é pastor, quando ele era muito jovem, ele fez prova na Polícia Federal, né, na época da juventude dele. Ele era crente, mas não era pastor, e ele fez prova para a Polícia Federal. E fazendo prova, e nos testes, nos exames médicos da Polícia Federal, ele descobriu que ele tinha um problema na cabeça, que ele tinha um tumor na cabeça. Presta atenção, ele fez todas as provas, né, escritas, deu tudo certo. Na hora de fazer a prova dos exames, ele já estava quase que lá dentro, deu um tumor na cabeça desse camarada. E ele foi sozinho fazer o processo, ninguém vai com ninguém, eu acho até que não pode. E chegou uma hora, alguém falou assim, olha só, você está com um tumor, você tem um problema na cabeça, isso, falaram lá com a delicadeza que deveriam falar. Esse cara disse que ele vem desesperado na rua, né, desesperado na rua. E ele para pegar o ônibus completamente desnorteado. A questão de entrar ou não na Polícia Federal para ele já, embora fosse um grande sonho dele, já não resolvia mais. Eu só quero te dizer que Deus, quando Ele estabelece um ambiente para aliviar, é porque Ele vai aliviar. E Deus está aliviando muito nessa noite. Sabe o que veio no meu coração quando eu falei em doenças crônicas? Eu senti no meu espírito que algumas pessoas que têm doenças crônicas aqui, não tiveram a fé o suficiente, e eu quero agora fortalecer a tua fé, te dizendo algo da maneira que Deus operou na vida desse cara. E ele disse que ele estava no ponto do ônibus desesperado, daqui a pouco passou uma senhora, e falou com ele assim, você está com um problema que está te angustiando muito, né? Ele falou, estou. Aí disse que a mulher botou a mão na cabeça dele,
e falou assim: esse problema não existe mais, em nome de Jesus. E foi embora. Ele disse que ao invés de ficar feliz, ele ficou triste. Porque ele, como crente, ele imaginava que essas horas tinha que ter um alto movimento. A mulher tinha que dar, não estou denegrindo nenhum tipo de movimento, e eu gosto deles, eu acho eles bacanas, só não posso ficar preso que as coisas só acontecem dessa forma. Ele falou, ela pode até ter tido uma visão, mas ela tinha que dar uma oração forte. Já viu o cara quando chega para você? Pastor, faz uma oração forte. Como se tivesse a fraca. Não, vou fazer uma 1.0, porque não tem airbag, não tem direção hidráulica, não tem nada, né? Essa mulher tinha feito gritar aqui, botar a mão na cabeça, falar em língua, dar um tremelique, e aí ele acabou aquilo ali, ele foi para casa, chorou com a mãe e tal, a mãe levou ele no médico, né? E ele foi refazer o exame. Na hora que ele foi refazer todos os exames, na hora que o médico pegou os exames, na hora que o médico pegou o exame e olhou para ele, ele disse que antes do médico dar falar para ele o que tinha acontecido, o médico pegou o exame, naquela hora veio na cabeça dele, a mão da velhinha na cabeça dele. E o médico falou para ele: meu irmão, você não tem nada. Sabe o que esse cara perdeu? Ser policial da Polícia Federal. O que poderia ter acontecido com ele, eu não sei. Agora eu te peço, você que tem uma doença crônica, eu peço para que tu feche os olhos de novo. E bota a mão. Eu peço para todo mundo fechar os olhos para não expor ninguém. Bota a mão no teu coração, você que tem uma doença crônica e achou que é muito pouco uma oração para cuidar algo tão poderoso. Esse camarada tinha um tumor na cabeça, passou uma velhinha que não conhecia ele, botou a mão e falou assim: você está curado em nome de Jesus. E ele foi fazer os exames, mas ele não foi fazer os exames para saber se ele estava curado, ele foi fazer os exames para saber qual era o grau do que ele tinha para tratar. Chegou lá, o médico falou assim: você não tem nada. Eu ministro para você que tem uma enfermidade crônica. O nosso Deus é um Deus que Ele pode trabalhar gritando, como Ele pode trabalhar no silêncio, né? Jesus muitas vezes curava ele, uma pessoa, e Ele falava assim: eu estou te curando, mas não fala para ninguém não. Era uma cura silenciosa. E muitas vezes Jesus curava e fala assim: fala para todo mundo. Era uma cura que ele queria visibilidade. Então a forma que Jesus vai fazer não importa, importa que Ele vai fazer. E se Deus falou que hoje você chega no tribunal do alívio, e o tribunal do alívio está estabelecido nesta hora aqui. E não esquece que o tribunal do alívio que Jesus nos trouxe nesta hora tem graça, favor e misericórdia. Eu oro por ti que tem uma doença crônica, seja ela de que nível for, tem uma doença crônica, que até hoje ela machucou o teu coração. Eu me prostro diante do Senhor nesta noite e peço para que Ele possa entrar na tua causa. Se você está aqui e essa doença crônica não é na tua vida, mas é na vida de um familiar muito próximo, o pior da sociedade, naquele momento naquele momento que ela vai naquele tribunal. Mas o que você não pode esquecer é que esse tribunal tem graça, socorro, né, e misericórdia em ocasião oportuna. Eu não sei o que te leva, eu não sei se você fez realmente coisa, porque aqui tem gente que pode estar sendo acusada para passar uma vergonha moral, que deu causa a essa vergonha moral, né? Você fez algo de errado, e portanto essa vergonha moral está perto de chegar e você está desesperado. Ou às vezes a vergonha moral que está perto de chegar em você é fruto de uma mentira de alguém, ou talvez emoções abaladas, fruto de situações. Preste atenção, o importante de que o Espírito quer que você entenda hoje, não é exatamente as circunstâncias, é para onde as circunstâncias vão te empurrar. Essas circunstâncias empurraram para uma praia, né? Só que na areia da praia estava Jesus Cristo. As tuas circunstâncias te empurraram para esse momento, só que aqui tem um trono nesse momento, e que está sentado é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Talvez a sua dor moral, você não tenha culpa nenhuma, simplesmente você é sozinho, você é sozinha, e você se sente até indevidamente, mas você se sente abalado por isso, porque você queria ter um companheiro ou uma companheira, ou talvez você seja frustrado porque
Na tua vida tu queria o emprego A, mas você está no B, você montou algo, não deu muito certo, não importa. O importa é que você veio num tribunal de alívio, né? E Deus vai te aliviar nesta noite. E à medida que Ele tira o peso, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estás cansados, me dá o teu fardo que é pesado, e eu vou te entregar um fardo leve. À medida que Ele te alivia da acusação, Ele te dá uma absolvição para você viver algo tremendo nessa terra, em nome de Jesus. Então fecha teus olhos que eu quero profetizar sobre as tuas emoções. Primeiro eu quero começar com você, que realmente pode ter dado causa e pode estar verdadeiramente na iminência de ser envergonhado, né? Na iminência de ser envergonhado. Eu quero te dizer que você veio no tribunal do alívio, né? O tribunal do alívio, você tem que ter aquele que vai julgar como teu Senhor e Salvador. É a única exigência para que o alívio se estabeleça, né? Eu não vou nem dizer que é a única exigência, né? Porque Deus alivia pessoas que não estão conectadas com Ele, né? Pela misericórdia dEle, porque nesse tribunal há misericórdia. Você pode ter feito coisas erradas na tua vida, não foi, você não atrapalhou ninguém, simplesmente você tomou decisões erradas, e essas decisões hoje angustiam o teu coração. O Senhor hoje está te dando alívio, né? Sabe o que é alívio? No dicionário, é como se uma ameaça viesse contra você e ela fosse retirada. É como se um peso viesse contra você e se for retirada. E à medida que essa ameaça é retirada, significa que o Senhor vai te levar ao estado original. Ou seja, você vai viver aquilo que você perdeu por algum motivo para a graça do Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Muitos estão afligidos nos seus aspectos emocionais, seja ele que aspecto for. Eles estão afligidos nos aspectos emocionais, Senhor. E agora eu peço o teu alívio, é o tribunal do alívio, Senhor. Você falou: acheguemos confiadamente ao trono da graça. Nós temos a Ti como Senhor e Salvador. Através do teu sangue nós chegamos, Senhor, ao tribunal da graça, o tribunal do alívio, o tribunal da misericórdia. Esse tribunal tem misericórdia porque a Tua palavra diz que o sumo sacerdote sofreu as coisas aqui da terra. Então Tu sabe o que sofremos, então Tu tem misericórdia de nós, Tu se coloca no nosso lugar. Misericórdia é quando sofremos a dor do outro. E Tu sofre a nossa dor nessa hora, Senhor, das nossas angústias, das possibilidades de vergonha aqui na terra, Senhor. E Senhor possa estar aliviando toda a roupa de vergonha, seja arrancada agora em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que depois que nós entregamos a vida a Ti, Senhor, nós ganhamos nova natureza. Então a vergonha de Adão não faz mais parte de nós em nome de Jesus. Ao invés da vergonha de Adão, essa igreja hoje receba a alegria daquele que vai herdar o reino dos céus em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte? Aleluia. Para finalizar, estou lendo o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Preste atenção, ninguém condenou aquela mulher, ela podia ser condenada no seu físico, né? Mas Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual foi a base do tribunal? Todo tribunal tem um código, né? Vocês, quando vai para um tribunal que vai lidar com uma causa criminal, você tem o código criminal, né? E ali, baseado naquilo que está escrito no código pertinente ao crime, com o Código Penal, os advogados, os juízes vão trabalhar em cima do artigo referente àquele crime que você cometeu ou que outra pessoa cometeu contra ti, e vai analisar as situações baseadas naquele código, né? E a pessoa vai ser acusada ou vai ser absolvida. Quando alguém vai por conta de uma causa trabalhista, eles vão buscar os livros que fazem, os livros oficiais, as leis oficiais que falam de causa trabalhista. Quando você vai por conta de uma causa constitucional, ele vai trazer a Constituição. Quando você vai por conta de uma causa civil, o Código é o Código Civil brasileiro, né?
Quando você chega no tribunal, aonde Jesus te chama, o tribunal do alívio, o código a ser usado é a palavra de Deus. E Jesus falou assim, Jesus liberou uma palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher foi aliviada, porque a palavra julgou. E o Senhor está te julgando hoje através da palavra. E a palavra dele é sobre você: a socorro, misericórdia e graça em nome de Jesus. Aquela mulher podia ser julgada pelos homens, se os homens resolvessem jogar pedra nela sem levar ela a Jesus. Aquela mulher estava sendo julgada pelos homens na sua moral, entendeu? Na sua moral. Mas o mais importante não era isso. Ser julgado pelos homens não nos tira a vida eterna. Ser ferido no nosso físico não nos tira a vida eterna. Ser ferido na nossa moral, na nossa conduta, nas nossas emoções, simplesmente por isso não nos tira a vida eterna. Mas tem uma hora que Jesus podia julgar, né? Tem uma hora ali que Jesus fica só ele e a mulher, e ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Né? Ela falou: Jesus, foi todo mundo embora, ninguém me acusou, ninguém efetuou a penalidade de uma acusação. Aí Jesus, na verdade, ele fala assim: nem eu te condeno. Jesus está falando assim: eu era o único que podia te acusar. Jesus está falando assim: sabe por que eles não te acusaram? Porque eles não tinham autoridade para te acusar. Eles não tinham autoridade, porque só quem pode acusar é aquele que não tem pecado. Por isso que eu falei, aquele que não tem pecado, eu usei a palavra, né? Atire a primeira pedra, e todos eles não puderam te acusar, porque eles tinham pecado. Porque o homem não pode acusar o homem, porque não existe homem sem pecado na terra, né? Mas Jesus podia acusar aquela mulher. Ele não tinha pecado. Ela tinha transgredido uma lei. Ela tinha transgredido uma lei forte, né? Ela tinha entrado num pecado violento. Mas Jesus falou assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Fica de pé nesta noite. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus Cristo. Faça uma revisão da tua vida. Porque as situações não podem te julgar. A única coisa, as circunstâncias, a única coisa que a gente pode talvez permitir é que ela nos leve no tribunal de Jesus, né? Mas Jesus pode julgar. Mas Ele não nos resolveu, Ele não resolveu nos julgar agora. Vai ter um dia que todos passarão pelo julgamento. Vai ter um dia que crentes e não crentes passarão pelo julgamento do trono branco. E ali uma história vai ser definida. Em que ambiente nós vamos viver a nossa eternidade? Porque não adianta a gente pensar que quando o nosso coração parar de bater, nós vamos deixar de existir completamente. Isso é mais uma mentira que o inferno quer trazer na vida das pessoas. Quando as pessoas estão com muito problema, elas falam: se eu deixasse de existir, tudo resolvia. Não resolvia, não. Porque o teu corpo vai parar de existir, né? Mas o teu espírito vai continuar existindo. E teu espírito vai continuar existindo em algum lugar. E só tem dois lugares que os espíritos vão existir. Um é na glória eterna com Jesus. Outro é na escuridão do sofrimento completo. Mas só quem pode julgar é Jesus. E nós estamos de Jesus no tribunal. Lembra que o tribunal hoje, esse tribunal de hoje, enquanto respiramos, Jesus não tem para oferecer para você uma acusação. Nesse tribunal, se você chega até Ele, na postura que aquela mulher chegou, completamente entregue ao que Jesus ia fazer, esse tribunal tem graça, socorro e misericórdia. Eu não importa o que você fez, mas por isso que eu pedi para você fechar os teus olhos, para que você faça uma reflexão da sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que você está andando? Como é que você está lidando com as pessoas? Você está julgando pessoas? Presta atenção, esse é um momento de profunda reflexão. Eu queria que você refletisse segundo algumas coisas que Deus está me dando. Você está julgando pessoas? Talvez
Você está pedindo misericórdia num tribunal onde você não está praticando misericórdia. Talvez você vá no tribunal como uma mulher adúltera num dia, e no outro tribunal você vai com pedra na mão, como escribas e fariseus. Jesus está perguntando: você está julgando pessoas? Jesus está perguntando: você está amando pessoas? Porque qual foi a lei que Jesus baseou para liberar aquela mulher? Foi a lei do amor. Foi a lei do amor, porque qualquer outra lei condenava aquela mulher. Mas a lei da graça que estava chegando com a figura de Jesus, você está amando pessoas. Presta atenção a algo muito sério que eu vou falar contigo. Você está amando a você mesmo. Talvez você esteja pedindo uma absolvição a Jesus. A base da lei de Jesus é o amor. Mas você não ama você mesmo. Você vive imputando culpas a você mesmo o tempo inteiro. Porque o que você fez está te dando sérias consequências. E hoje você sozinho tem que enfrentar essas consequências. Mas você não está amando você mesmo. Você não está perdoando você mesmo. Você quer no tribunal de Jesus Cristo pedir perdão e pedir amor. Presta atenção, as práticas rotineiras da tua vida. Porque no final Jesus pegou aquela mulher, e eu fico imaginando os olhos de Jesus, né, cheio de amor, ao ver aquela mulher livre, ao ver aquela mulher ali sozinha, desprotegida. Eu fico imaginando que talvez aquela mulher, quando saiu todo mundo, e certamente ela deve ter entendido quem era aquele ali, porque ela podia não conhecer Jesus na sua intimidade, mas ela já conhecia a fama de Jesus, porque ela vivia naquele lugar. Talvez aquela mulher tenha falado assim: agora vem esse que tem autoridade, agora esse que tem autoridade, ele me liberou de todo mundo para ele mesmo me julgar. Presta atenção, mas ela estava de coração aberto. Ela em nenhum momento falou: Jesus, eu não pequei não, eu não fiz isso não, eu não fiz aquilo não. Ela não se justificou não. E eu fico imaginando Jesus se aproximando daquela mulher, e aquela mulher se aproximando dele com todas as mazelas dele, com todas as mazelas. Imagina agora eu e você nos aproximando de Jesus com as nossas mazelas. Que nossos erros sejam ele grandes e pequenos. Seja a voz que você alterou hoje com a tua esposa, seja a voz que você alterou hoje com o teu marido, seja o pensamento inadequado que você teve, ou seja uma coisa grande que você fez. Coisas grandes e pequenas aos olhos dos homens. Nós chegando perto de Jesus. O olhar de Jesus quando bateu em Pedro, quando Pedro tinha negado Jesus, Pedro começa a chorar, porque ele não viu acusação em Jesus. Porque talvez se ele visse a acusação, ele não choraria. Talvez ele ficasse até com raiva de Jesus, né? Me fez te seguir, agora eu passo por uma situação dessa. Mas o olhar de Jesus emanava tanto amor, porque, né, o centurião na cruz ali, quando ele se converte, porque o olhar de Jesus, ele emanava tanto amor. Agora deixar Jesus chegar perto de você. Você talvez não seja uma mulher adúltera, mas você talvez seja um homem disperso. Talvez seja um homem que o coração não esteja em Cristo. Talvez seja um homem frio. Talvez seja uma mulher, sei lá. Chega perto de Jesus. Ele está te dizendo o seguinte: se você veio aqui para resolver as tuas mazelas, eu já te dei alívio em todas elas em nome de Jesus. Mas agora eu e você, agora é mais precioso. Agora não diz respeito a bens aqui na terra, não. Agora não diz respeito às tuas conquistas aqui na terra, não. Agora diz respeito a um relacionamento comigo. Você quer ter um relacionamento comigo? Se você quiser, dá um abraço assim como você abraça Jesus. Todo mundo, dá um abraço assim. Se você quer ter um relacionamento, canta esse louvor assim. Jesus falou assim: eu também não te condeno. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: quando Jesus não condena ninguém, essa pessoa vive eternamente com ele. Jesus está falando assim: eu vou viver eternamente contigo. Viva Jesus agora nesse momento. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
vai valer a pena, vai valer a pena. Conversa com Jesus. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Aprende a conversar com Jesus. Aquela mulher teve que conversar com Jesus. Isso, bem baixinho assim. Aquela mulher teve que conversar com Jesus. Jesus perguntou, ela respondeu. Talvez Jesus esteja fazendo algumas perguntas. Por que isso, meu filho? Mas Jesus está me perguntando por que eu fiz isso, mas ele já sabe. Jesus também sabia, mas ele perguntou, cadê teus acusadores? Mas ele já sabia que não tinha nenhum acusador. Mesmo assim, ele responde esse é momento de intimidade. Responde as perguntas de Jesus. Porque o final, a resposta dele, você já sabe. Eu também não te condeno. Eu já te adianto a resposta de Jesus. Eu também não te condeno. Conversa com ele, fala: Jesus, eu tenho sido tão disperso, tenho sido tão frio, eu não tenho conseguido gastar tempo orando contigo, eu tenho tratado as pessoas tão mal, eu olho as pessoas e julgo logo pela aparência. Senhor, ainda faltam algumas coisas erradas que eu não consigo me livrar dela. Senhor, minha fé é tão pouca. Senhor, eu tenho muita preguiça para lidar com as coisas. Senhor, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito que se falam da tua palavra. Senhor, conversa com ele. Não precisa conversar alto não, porque se você está abraçado com ele, a tua boca está pertinho do ouvido dele. Sussurra no ouvido dele. Agora começa a falar palavras de amor para ele. Fala: Jesus, como eu te amo. Fala: Jesus, muito obrigado, porque sei que essas aflições, essa própria palavra que foi pregada hoje diz que tu és o sumo sacerdote e que essas aflições todas tu passou. Conversa com ele, sente a presença dele. O Espírito está se derramando neste lugar. O Espírito Santo está te tocando, está fazendo esse momento absurdamente real. Jesus está colhendo as tuas lágrimas, Jesus está colhendo as tuas palavras, Jesus está colhendo as tuas lágrimas, Jesus está libertando de coisas profundas. Jesus me fala nesta hora que começou um tempo de libertação. Agora nesse momento começa um tempo de libertação. O Jesus começa a liberar a palavra: eu não te condeno, pelo contrário, eu te liberto. Se você tem algum problema que você está precisando de libertação, pastor, eu faço isso, eu não consigo me libertar. Há uma atmosfera de libertação da parte de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Deus está libertando de vício, Deus está libertando de bebida, Deus está libertando de pornografia, Deus está libertando de violência, Deus está libertando de depressão, Deus está libertando de tristeza. Está estabelecido uma atmosfera de libertação nessa noite. Só acredita e continua gritando, continua conversando com Jesus. E a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Continua dessa maneira que você está. Quero falar para você. Presta atenção, não resiste Jesus não. Essa mulher não resistiu Jesus não. Ela podia, ao se ver livre do problema, sair correndo, falar assim: eu vou embora agora, já não tem meus acusadores, já não vou levar pedrada, agora eu vou embora. Mas ela continuou uma história com Jesus. Ela ouviu Jesus: vai, não peques mais. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, presta atenção. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, já contei para você aqui, uns minutos antes eu achava que iria perder, e hoje eu acho que o que eu perdi foi só as desgraças da minha vida, e o que eu ganhei foi uma vida eterna com Cristo. Você que Deus já tem te chamado há bastante tempo,
E você tem criado argumentos em você mesmo. Você está falando isso, está falando, quem está te falando isso, quem está sendo instrumento de Deus para te falar isso é alguém que tinha uma soberba de ser intelectual. Eu criava argumentos para mim mesmo justificar a minha história, de simplesmente falar para o meu Criador que a minha vida é dele. Você que cria argumentos para você mesmo, meu irmão, hoje é dia de todas as pedras caírem das nossas mãos em nome de Jesus. Jesus pergunta: meu filho, eu posso ser teu pai? A Bíblia diz: todos que aceitaram, Jesus deu-lhes o direito de filho. Jesus está perguntando: eu posso ser teu pai? Aquele que quer dizer sim, o Senhor pode ser meu pai, e entregar a vida a Ele. Levanta a mão onde você estiver, que eu quero ver. Bem alto, levanta a mão. Aleluia. Você que quer entregar a vida ao Senhor, levanta a mão. Deus quer te ver nesta noite. Aleluia, Deus te abençoe. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer fazer isso, hoje é o dia do seu retorno. Levanta a tua mão que o Senhor quer te ver nesta noite. Aleluia, Deus te abençoe. Aleluia. Você que levantou a tua mão enquanto canta esse louvor, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar contigo. Lágrimas que vão cair, basta olhar. Pode vir, vem aqui na frente que eu quero orar contigo. É uma oração de 30 segundos. Completa esse ato lindo que você fez. Pode adorar, a igreja toda adorando em espírito de oração. Tudo que prende aqueles que estão aqui na frente, nessas cadeiras, eu quebro em nome de Jesus. Estou te esperando, o Senhor te espera. De ti, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Continuo te esperando para a gente orar. A igreja toda em espírito de oração. Não cria argumentos para justificar a tua falta de decisão em Cristo, porque senão você vai estar criando argumentos contra Ele. Eu quero ministrar alívio sobre a tua casa em nome de Jesus. Coloca a mão como aquele que recebe. Eu te espero ainda aqui na frente para declarar, para você fazer uma declaração para Jesus. Você sabe o que Deus está falando contigo. Não foi à toa que Deus me deu de contar hoje o exemplo da guerra que eu passei quando eu participei desse momento. Mas nós temos aqui um Deus libertador. Eu continuo te esperando, tá? Mas eu quero ministrar alívio sobre a tua vida. O Senhor nos trouxe hoje para um tribunal que tem graça, socorro e misericórdia. Eu quero ministrar sobre a tua vida que a graça de Deus, Ele veio estabelecer a graça. Ele veio estabelecer a graça. O povo caminhava segundo a lei de Moisés. Jesus veio trazer a graça. E eu libero sobre você, não que eu tenha poder de liberar, mas eu como instrumento do Espírito Santo de Deus, eu como representante do Espírito Santo de Deus, os meus lábios, a minha voz representando o que o Espírito quer falar, eu libero sobre você graça sobre graça em nome de Jesus. Você que está dependendo da misericórdia de Deus, você sabe o que é misericórdia? Aquilo que eu não merecia, mas eu preciso. Aquilo que talvez não é meu direito, mas eu preciso. Eu libero sobre a tua vida
em todas as áreas da tua vida. Eu libero sobre a tua casa a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Você que está numa situação e precisa de um socorro agora, eu quero que você levante as mãos e receba um socorro. Do céu desce um socorro sobre ti. Do céu desce um socorro sobre as suas finanças. Do céu desce um socorro sobre a tua vida financeira. Do céu desce um socorro sobre a tua frieza espiritual. Do céu desce um socorro sobre a tua família. Do céu desce um socorro sobre a tua casa em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça sobre ti a glória dele. Que o Espírito te conduza até em casa para você viver uma semana maravilhosa, tendo a certeza que você foi até Cristo e recebeu graça, socorro e misericórdia. Que o Senhor te abençoe. Viva uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Assim eu declaro sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.